Vamos. Quero dar meu boa noite aos irmãos da Igreja Batista Nova Aliança, em Taubaté. Né? Nós estamos aqui numa série de mensagens que tem como título Encontrando Cristo no Velho Testamento. Né? Nós vamos começar hoje com a palavra de oração. E aí nós vamos para o nosso texto lá no Antigo Testamento. Né? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, o privilégio que temos de sermos teus filhos, termos a vida eterna em Cristo Jesus. Queremos pedir agora, Senhor, que o Senhor que nos sonda, que nos conhece, o Senhor possa nos perdoar os pecados, purificar de toda injustiça e preparar-nos o coração para recebermos mais da palavra do Senhor. Que o Espírito do Senhor possa falar aos nossos corações e nós, como os aprendizes, possamos aprender a palavra do Senhor ministrada pelo Espírito do Senhor. Nós nos entregamos nas mãos do Senhor para que o Senhor faça aquilo que aprouver ao Senhor fazer. Continuamos orando, Senhor, também, para que o Senhor repreenda essa enfermidade que assola o nosso país e o mundo. Nos entristece o coração, vemos tantas vidas perdidas. E nesse momento, ó Pai, nós entregamos nas mãos do Senhor cada um que está lutando ali contra esse vírus. Entregamos nas mãos do Senhor os médicos, os enfermeiros, todos que estão atuando na frente ali, combatendo essa enfermidade, Senhor Deus. Dá a eles refrigério, renovação de forças, sabedoria para lidar com isso. Trabalhe no coração dos nossos governantes para que eles possam ajudar no combate, Senhor Deus, a toda essa pandemia, que o Brasil consiga, e o mundo também, sair logo dessa situação tão difícil em que nos encontramos. A verdade, ó Pai, é que nós acreditamos no Senhor, no poder do Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode repreender essa enfermidade nesse momento e tudo isso acabar. Então entregamos tudo nas mãos do Senhor. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos, já agradecidos e confiados. No nome dele oramos. Amém. Irmão, nós estamos transmitindo aqui da nossa casa, então pode ser que os irmãos aí vão encontrar aí, ou vão se deparar com algum barulho, né? Porque a sala está próxima aqui à rua. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1. Eu vou ler aqui 2 versículos, né, para os irmãos. Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós estamos estudando aqui, né, encontrando Cristo no Velho Testamento. E na Bíblia, irmãos, existem 2 lugares que fazem uma comparação direta entre o Senhor Jesus Cristo e Adão, né? Nós vemos aqui a criação do homem. O primeiro lugar está em Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12.
que eu vou ler também aqui com os irmãos, né? Romanos, capítulo 5, versículo 12 em diante. Diz assim: portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Eu não vou ler o restante dos versículos, né? Depois nós vamos voltar aqui, mas eu queria que os irmãos olhassem a parte final do versículo 14 aí de Romanos 5. Diz assim: Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. E eu quero levar os irmãos também para um outro texto que está em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 45, que diz assim, olha, assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi ferido em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial também, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então, é aqui, né, no versículo 45 aqui de 1 Coríntios, que nós encontramos aqui, né, essa referência ao último Adão, o último Adão em espírito vivificante, diz aqui 1 Coríntios 15, né? Quando nós olhamos para as Escrituras, irmãos, né, nós vemos que elas nos convidam a fazer essa comparação entre Adão e Cristo. O apóstolo Paulo, ele conhecia as Escrituras como a palma da sua mão. Então ele sabia, né, exatamente como Adão e Cristo eram semelhantes e no que eles também se diferiam, né? E nós vamos olhar aqui, né, quando voltando em Romanos 5,14, que diz lá, né, no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão. Essa frase, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, quando você olha assim essa palavra figura, né, algumas versões aí, né, algumas versões da Bíblia vão dizer tipo, né? O termo tipo, o termo figura, como usado aqui na minha Bíblia, é usado aqui, né, esse termo, para prenunciar algo semelhante que está por vir. Então, as passagens de Romanos 5, do 12 até o 21, e 1 Coríntios 15, do versos 45 até o 49, essas passagens nos apresentam a ideia de que onde Adão falhou, Jesus teve sucesso. Então, hoje, em primeiro lugar, nós veremos que Cristo cumpriu perfeitamente, né, de uma maneira muito melhor do que Adão, os papéis, por exemplo, de profeta, de sacerdote e de rei. Depois nós vamos ver, em segundo lugar, que, embora cada um tenha sido tentado, Adão foi tentado, Cristo também foi tentado, enquanto Adão falhou e cedeu, né, trazendo o pecado para o mundo aí, né, inteiro, Jesus ele resistiu a toda tentação de pecar e até mesmo derrotou o poder, né, do pecado e das trevas para sempre. E, em último lugar, nós vamos ver o seguinte, que enquanto a desobediência de Adão trouxe morte e condenação para toda a humanidade, a obediência perfeita de Cristo traz vida, traz perdão para todos os que creem nele. Então, vamos começar olhando isso que Jesus cumpriu
perfeitamente e de uma maneira muito melhor do que Adão os papéis de profeta, de sacerdote e de rei, né? Quando você vai estudar o Velho Testamento, havia 3 cargos principais e muito importantes ali, né, para o povo de Israel. Primeiro, o de profeta. Eu vou pedir para você abrir em 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7, que você encontra aí a menção aí ao profeta Natã, né? 2 Samuel, capítulo 7, versículo 2. Disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Aqui nós temos o profeta Natã, né? E esse era um cargo importante ali, né? Como também o papel do sacerdote, né? O cargo do sacerdote. Se você olhar em 1 Samuel 30, versículo 7, você vai encontrar ali, né? Um sacerdote ali. Deixa eu abrir aqui. 1 Samuel 30, veja o versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe, né, o éfode a Davi. Então você tem o profeta, você tem o sacerdote e você tem o rei, né? Já que estamos aqui em Samuel, olha 2 Samuel 5, versículo 3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom perante o Senhor e ungiram a Davi rei sobre Israel. Então, esses 3 ofícios eram ofícios distintos ali, né? O profeta, ele comunicava a mensagem de Deus ao povo. Já o sacerdote, ele cuidava de todo o serviço do templo, do tabernáculo, oferecia sacrifícios, orações, louvor a Deus, né, em favor do povo. E o rei o que fazia? Ele governava o povo como representante de Deus. E aí, quando nós olhamos para a criação, nós consideramos Adão como um profeta. Né? Vemos em Gênesis que Adão, por exemplo, ele foi um profeta de várias maneiras ali. Primeiro, ele foi um profeta quando ele comunicava a palavra de Deus ao povo de Deus. Ainda que no início o povo de Deus, né, era constituído por apenas 2 pessoas. Né? Tinha Adão e tinha Eva. Então, embora o povo de Deus fosse uma comunidade nessa época muito pequena, Adão trouxe a palavra de Deus para Eva, né? para eles, né? Especificamente comunicando para Eva. Então, Deus deu uma ordem a Adão, por exemplo, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você olhar em Gênesis capítulo 2, veja lá, os versículos 16 e 17. Gênesis 2, verso 16, diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí nós podemos assumir que Adão, ele comunicou essa mesma ordem, né, que Deus deu a ele para Eva. Nós não temos nenhum relato de Deus dizendo, né, que a ordem foi dada na companhia de Eva. Nós não temos nenhum relato de Adão dizendo, né, que a ordem, né, foi dada ali diretamente a Eva. Mas é seguro presumir, né, que Adão ele transmitiu a ordem para a Eva ali, né? E uma das funções dos profetas era levar a palavra de Deus, então, ao seu povo, para que eles se voltassem para ele. Quando você olha os profetas, né, tinham o trabalho de desviar as pessoas de seus pecados e voltar para Deus. A palavra que nós usamos para isso hoje em dia, né, é arrependimento. Então, eles deviam levar o povo ao arrependimento, né, e adverti-los do julgamento que viria, caso não se arrependessem. E quando você olha na vida de Adão, Adão sabia que se eles consumissem, né, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles certamente morreriam, porque Deus disse isso para Adão, né, e para Eva. E
E quando você para pensar nisso, né, irmãos, esse era um julgamento vindouro. E aí, né, você vê que quando Eva ofereceu o fruto a Adão, ele não repreendeu a Eva. Né? Gênesis 3:6 diz que Eva, né, deu também a seu marido e ele comeu com ela. Então Adão falhou em lembrar a sua esposa do que aconteceria se eles pecassem, né, contra Deus. E além do mais, irmãos, quando nós olhamos toda essa situação que nós vivemos hoje em dia, né, o homem, né, ele sofre até hoje por conta daquele momento em que Adão comeu daquele fruto. Moisés, diz a palavra do Senhor, ele foi o primeiro a ser reconhecido como grande profeta. E Moisés escreveu, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós conhecemos como Pentateuco, e depois, né, vieram outros profetas que falaram e escreveram as palavras de Deus. Mas Moisés, ele predisse que um dia viria outro profeta como ele. Se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio 18, e olhar aí os versículos 15, 16, 17 e 18, Deuteronômio, capítulo 18, versos 15 até o 18, né? Diz assim: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis, conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da Assembleia, dizendo: não eu ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Eis, lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar, o que eu lhe ordenar. Então, havia, nos dias de Jesus, uma expectativa, né, de que viria esse profeta semelhante a Moisés. Aí o que acontece? Depois que ele multiplica os pães e os peixes, né, se você puder abrir em João 6, veja o que o povo disse aí, no Evangelho de João, capítulo 6. Se você olhar o versículo 14, diz assim, ó: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, eles acharam, olha, acho que é esse o profeta que Moisés falou, né? E tem um outro trecho, né, no capítulo 7, versículo 40, que diz assim, olha: então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Então eles esperavam o profeta. Lembra quando Pedro, né, ele começa a pregar, né, em Atos capítulo 3, dá uma olhada lá. Atos 3, a partir do versículo 22, Atos capítulo 3, verso 22, diz assim, ó: porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E aí acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Aqui, então, ele está falando, né? Está pregando, ele fala sobre esse profeta, ele vai lá para Deuteronômio 18. Então, Moisés aqui, né, Pedro aqui está fazendo referência a Moisés sobre o profeta, e ele vai pregar sobre o Senhor Jesus Cristo. E apesar do Senhor Jesus Cristo ser o profeta predito por Moisés, né, ele é também infinitamente maior que qualquer profeta do Antigo Testamento. E isso em 2 sentidos. Por quê? Primeiro, Cristo é aquele sobre quem foram feitas as profecias do Antigo Testamento. Se você lembrar de Lucas 24, que nós já falamos aí em mensagens anteriores, né? Olha em Lucas 24, versículo 27. Jesus fala aqui no versículo 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, tudo aquilo que veio antes, veio falando de Jesus.
Em 1 Pedro 1, versículo 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. O que ele vai falando? Que ele fala assim, apóstolo de Jesus Cristo, né? E quando você vai olhar aqui 1 Pedro, né, e 2 Pedro também, você encontra essa verdade falando sobre Jesus e da obra dele. Em 2 Pedro 1, versículo 1, diz assim, ó, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E se você for acompanhando aqui, né, vai ver que está falando, né, ele vai falar em 1 Pedro e em 2 Pedro sobre as profecias lá do Antigo Testamento que falavam sobre Jesus. Jesus não era meramente um mensageiro, né, da revelação de Deus, como os outros profetas, mas ele era mesmo a fonte da revelação de Deus. Ele não dizia, assim diz o Senhor. Lembra quando ele pregou em Mateus 5, lá no Sermão do Monte, ele diz assim, eu, porém, vos digo. Então, quando ele fala sobre isso, ele está adquirindo essa autoridade. Ou seja, a palavra do Senhor veio aos profetas do Antigo Testamento, mas Jesus falou com sua própria autoridade, como o verbo eterno de Deus. Lembra? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, ele revelou, como diz Hebreus 1:1, perfeitamente o Pai. Então, no sentido amplo dessa palavra aí, né, profeta, significando aí simplesmente alguém que revela Deus a nós e nos transmitindo as palavras de Deus, Cristo é evidentemente um profeta de modo verdadeiro, de modo completo, né? E de fato, ele é aquele que foi prefigurado por todos os profetas do Antigo Testamento por meio de palavras e ações. Então você vê onde Adão falhou, né, como profeta, ele deveria transmitir a palavra de Deus, ele não transmitiu, ele não levou Eva ali naquele momento a não comer do fruto, ele poderia ter alertado, mas ele falha como profeta. E onde Adão falhou, Jesus teve sucesso. E onde Adão teve sucesso, Jesus o superou, né, de uma maneira maravilhosa. Outra função, né, que nós podemos comparar também Adão com, né, Jesus Cristo, é no papel de sacerdote. Deus plantou um jardim no Éden. Ele plantou o jardim do Éden, né? E ele colocou lá quem? O homem e a mulher que ele havia formado. Esse jardim, né, era o lugar onde a aliança foi feita ali com Deus e o homem. Não era apenas um jardim, mas posso dizer que era um templo, era um santuário também, ou seja, era um lugar onde o homem desfrutava da comunhão com Deus. Pois Deus estava presente naquele lugar ali. E era no jardim que o homem deveria cumprir o seu propósito. Pois ele vivia em obediência perpétua ao Deus que o criou. Se você olhar em Gênesis 2:15, né, a palavra de Deus diz assim, olha, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, eu quero chamar a sua atenção para essas duas palavras, que na minha Bíblia também diz aqui, cultivar e guardar. Se você abrir a sua Bíblia em Números 18 e ver ali a obra do sacerdote, olha em Números 18. Né? Eu vou ler o versículo 3 aí, que diz assim, ó, e eles cumprirão as tuas ordens, e terão o encargo de toda a tenda, mas não se chegarão aos utensílios do santuário, nem ao altar, para que não morram, tanto eles como vós. Está vendo essa frase aí, essa palavra aí, cumprirão? O versículo 5 diz assim, ó, vós fareis o serviço do santuário, o serviço do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. Quando você, essa frase, essa palavra de novo, serviço do santuário, serviço do altar, as palavras no hebraico aqui que são usadas aqui são as mesmas lá de Gênesis capítulo 2. No versículo 7 diz assim, mas tu e teus filhos contigo cumprireis o vosso sacerdócio no tocante a tudo que está, tudo que é, né, do altar e tudo que está dentro do véu. Diz assim, ó, nisso servireis.
eu vos tenho dado vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho que se chegar morrerá. Então você vê que qual era a tarefa do sacerdote? Era fazer o trabalho e manter esse trabalho, né? Qual era o trabalho de Adão no jardim? Era cultivar e guardar. Então, a principal tarefa do sacerdote era o trabalho do santuário e manter esse trabalho ali, né? E essas palavras são encontradas em Gênesis 2. Aí você olha para Adão, quando Deus mandou Adão cultivar e guardar, ele falha, né? Vou dizer assim que os sacerdotes eram como Adão, que eles trabalhavam e mantinham o tabernáculo. Agora, se o Jardim do Éden, né, foi o primeiro tabernáculo, digamos assim, ou santuário, ou lugar onde Deus se encontrava com o homem tinha comunhão com ele, Adão foi o primeiro sacerdote, né? No entanto, Adão falhou. Apesar de o cultivar, ele cultivava o jardim, mas ele não o mantinha bem. O próprio fato de que a serpente foi capaz de entrar no jardim, de enganar Eva com tanta facilidade, esse fato nos diz que Adão não fez o seu trabalho de cuidar do jardim. No Novo Testamento, nós vemos Jesus, né? Jesus, ele tornando-se o nosso grande sumo sacerdote. E esse tema é desenvolvido aí na epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus. Quando você olha, por exemplo, em Hebreus capítulo 10, né, se você puder abrir aí em Hebreus 10, versículo 4, né? Deixa eu ler o versículo 4 aqui, diz assim: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Em primeiro lugar, Jesus ofereceu um sacrifício perfeito pelo pecado. O sacrifício que Jesus ofereceu, né, pelos pecados não foi o sangue de animais, como era lá no Velho Testamento, de touro, de bodes, que o seja ali. Em vez disso, Jesus ele ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito pelo pecado. Olhe em Hebreus 9, versículo 26, diz assim, olha: de outra maneira, necessário lhes fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Está falando de Jesus. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo foi definitivo, foi completo, jamais precisou ser repetido. Olha em Hebreus 7, verso 27, diz assim: que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Em capítulo 9, versículo 12, diz assim, olha: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Dos versos 24, né, diz assim: porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe for aparecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez vindo depois do juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. E aí você encontra, né, 10, versículos 1 e 2, assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, podem aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Aí você olha aqui, olha, o versículo 10 desse mesmo capítulo diz assim: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Jesus se sacrifica uma vez.
né? Olha o versículo 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Olha o 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Aquilo que os sacerdotes do Antigo Testamento faziam várias vezes, Jesus fez uma única vez e aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, né? Ainda capítulo 13 de Hebreus, versículo 12, diz assim, ó: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta, né? Então Jesus, ele preencheu todas as expectativas que se prefigurou, né? Não apenas nos sacrifícios que se prefiguraram, não apenas nos sacrifícios do Antigo Testamento, mas também na vida e ação dos sacerdotes que os ofereciam. Cristo era tanto o sacrifício quanto o sacerdote que oferecia o sacrifício. Então agora ele é, como diz Hebreus 4,14, o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, né? E que compareceu, né? Eu peço desculpa aos irmãos por causa do barulho aí da rua aí, né? E que compareceu na presença de Deus em nosso favor. Olha em Hebreus 9:24. Hebreus 9:24 diz assim: porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. E ele compareceu lá, diante de Deus. Então ele ofereceu um sacrifício, né, que de uma vez por todas resolveu, né, o nosso problema, pôs fim à necessidade de quaisquer outro sacrifício. Mas também Jesus nos aproxima continuamente de Deus. Os sacerdotes do Antigo Testamento não apenas apresentavam sacrifícios, mas eles também compareciam de modo representativo na presença de Deus, de tempos em tempos, em favor do povo. Só que Jesus, ele faz mais, muito mais do que isso. Ele, como nosso perfeito sumo sacerdote, ele continuamente nos conduz à presença de Deus, de forma que nós não temos mais a necessidade de um templo em Jerusalém. Nós não precisamos mais de um sacerdócio especial que se coloca entre nós e Deus. E mais, Jesus não foi para a parte mais restrita, aquele santo dos santos lá do templo terrestre, mas ele foi àquilo que equivalia, né, o equivalente celestial desse santo dos santos, aquela presença do próprio Deus, ali no céu. E, consequentemente, ele nos trouxe uma esperança que segue, né, a nossa vida e segue ao Senhor Jesus Cristo até lá. Se você olhar em Hebreus capítulo 6, olha aí os versos 19 e 20, diz assim: a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso aqui, irmãos, é maravilhoso, porque nós temos um privilégio muito maior do que o daqueles que viveram na época do Antigo Testamento. As pessoas nem sequer podiam entrar na primeira parte do templo, que era o lugar santo. O lugar santo, né, era apenas para os sacerdotes. Somente os sacerdotes podiam ir até lá. Agora, quanto à parte interior do templo, o santo dos santos, somente o sumo sacerdote podia entrar lá, e é apenas uma única vez por ano. Olha em Hebreus 9, versos 1 a 7, diz assim: ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro, a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro, a arca da aliança, coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha um maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra
no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes ao primeiro tabernáculo cumprindo o serviço. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo. Sabe? Mas quando Jesus, ele ofereceu um sacrifício perfeito pelo pecado, então a cortina, o véu do templo, que fechava o santo dos santos, separava o santo do santo lugar, ou lugar santo, ele rasgou-se em dois, de alto a baixo. Lucas 23, 45 fala sobre isso, né? Indicando de modo simbólico na terra que a via de acesso a Deus, né, tinha sido aberta com a morte do Senhor Jesus Cristo. Como diz aí Hebreus 10, do 19 ao 22. Hebreus 10, 19 diz assim: tendo, pois... Só um momento, irmãos. Lamentavelmente, né, nós transmitindo de casa, nós temos essa situação aí. Verso 19 de Hebreus 10. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então você vê aqui, Jesus abriu o acesso até o nosso Pai Celestial. E como sacerdote, Jesus ora ao Pai de maneira contínua por nós. Hebreus 7, 25, olha aí o que diz. Diz assim, olha: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, irmãos, quando você para pensar aqui, Jesus, né, ele foi vitorioso, né, onde Adão falhou como sacerdote, Jesus teve sucesso. E mesmo onde Adão teve sucesso, Jesus superou ainda mais. Mas tinha um outro papel, né, que Adão desempenhou, né, e não fez isso com perfeição, vamos dizer assim, não fez isso, ele não desempenhou de forma adequada, foi o papel de rei. Aí eu pergunto aos irmãos, o que dá a uma pessoa um status real, né? Um rei é aquele que governa uma terra. E Gênesis 1, 26, Deus diz que deu ao homem o domínio sobre todos os animais, os peixes, né? Tudo que havia sido criado. Então Adão, ele recebeu o domínio, recebeu o governo sobre a terra e as criaturas, tornando-se assim o quê? Um rei. Só que Adão falhou ao exercer a função de rei. Porque quando a serpente tentou Eva, o que Adão fez? Ele não teve domínio sobre ela. Ele não exerceu a autoridade, né, como governante. Em vez disso, ele permitiu que a serpente tivesse algum domínio sobre ele. Quando você olha no Antigo Testamento, então o rei tinha autoridade para governar a nação de Israel. No Novo Testamento, Jesus nasceu para ser o rei dos judeus. Olha em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, versículo 2, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então Jesus nasceu para ser o rei dos judeus, mas ele recusou todas as tentativas do povo em fazê-lo rei, né? Porque ele não veio ali para reinar com poderio militar, político, né? Se você olhar em João capítulo 6, versículo 15, João capítulo 6, versículo 15, diz assim: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. E ele disse a Pilatos que o reino dele não era dessa terra, não é? Em João 18, 36,
E diz assim, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, Jesus tem um reino? Tem um reino sim, né, cuja vinda ele anunciou na pregação dele. Abra em Mateus 4, veja lá o versículo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Diz assim, olha. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E se você olhar em capítulo 23 também, Mateus 23, aí você pode olhar, não, desculpe, é Mateus 4, verso 23, eu falei errado. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades. Então, o que acontece? Ele estava pregando o evangelho do reino. E agora, capítulo 12, né? Capítulo 12, verso 28, diz assim, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então, Jesus é, de fato, o verdadeiro rei do povo de Deus. Dessa forma, Jesus, ele negou-se a repreender os seus discípulos, que chamavam, clamavam em alta voz durante a entrada triunfal dele. Se você olhar em Lucas 19, verso 38, Lucas 19, verso 38 diz assim, dizendo, bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Ele não repreendeu. Então, após a sua ressurreição, Deus Pai deu a Jesus muito maior autoridade sobre a igreja e sobre o universo. Em Efésios diz que Deus o exaltou, né? Se você olhar em Efésios capítulo 1, versos 20 a 22, diz assim, olha, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só mesmo neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então Deus o exaltou. Essa autoridade sobre a igreja e sobre o universo será mais plenamente reconhecida pelas pessoas quando Jesus voltar à Terra, com poder, com glória, né? E nós estamos aguardando isso, né? Para onde o Senhor vai reinar e reinar para sempre. Acho que é 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 a 10, diz assim, e a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós, né? O Senhor Jesus voltará. Apocalipse 19 fala sobre isso, quando ele vai reinar, e reinará para todos sempre. E naquele dia, ele será reconhecido como Senhor, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Né? E Filipenses 2,10 fala que todo joelho se dobrará diante dele. Então, olha como Jesus é maravilhoso. Ele superou Adão nos ofícios aí, como profeta, como sacerdote, como rei. Mas uma outra comparação também é que, embora cada um, né, tanto Adão quanto Jesus tenham sido tentados, enquanto Adão falhou, enquanto Adão cedeu, trazendo pecado para o mundo inteiro, Jesus resistiu a toda a tentação, né, de pecar, e ele derrotou o poder do pecado. Então,
eu queria que os irmãos, né, olhassem aqui essa situação da queda, né? O interessante aqui, irmãos, é que quando você olha em Gênesis capítulo 3, né? Se você olhar, na verdade, o último versículo, capítulo 2, fala que ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis 2, 25. Adão e Eva, eles viviam em estado de inocência. Mas aí, logo em seguida, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: a serpente era mais astuta do que qualquer outro animal do campo que o Senhor Deus havia feito. O interessante aqui é que, se nós pudéssemos ler na Bíblia hebraica, nós encontraríamos aqui um jogo de palavras. Quando você encontra a palavra nus, né? Você encontra lá no hebraico arumim. Eu não sei se é essa a pronúncia, mas a palavra é essa. E quando você olha ali, quando diz que a serpente era mais astuta, você tem arum, micol. Arum, micol, arumim, arum, micol. E aí, qual é a ideia que eu posso tirar, né, juntando essas duas palavras aí? É que o homem, né, Adão e sua esposa, Adão e Eva, estavam totalmente nus, mas a serpente era muito mais astuta. A ideia de que o Adão e Eva, né, que eles eram tão inocentes que eles não sabem que estão nus, e por outro lado, a serpente é o oposto de tudo isso, né? E interessante também é que astuta aqui não dá aquela ideia de necessariamente ter um sentido negativo, né? No hebraico significa apenas sábio, inteligente e até prudente. Mas nós sabemos, né, que há um contraste entre a serpente, a inocência de Adão e Eva, e a astúcia da serpente. Aliás, só mais tarde na Bíblia que nós vamos descobrir, em Apocalipse 12:8, que a serpente, na verdade, ali, né, era a personificação do próprio Satanás, que estava numa missão maligna ali, para acabar com a felicidade da humanidade. Né? E o que a serpente faz? Ela ataca a estrutura de liderança de Deus. Desde o início eu falei, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E essa pergunta distorce intencionalmente as palavras de Deus. Deus não disse que para não comermos de nenhuma árvore do jardim. Deus disse para não comerem de uma árvore específica do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente sabe disso. E simplesmente fazendo essa pergunta ali, né, ela está sugerindo que talvez seja possível que Deus não seja razoável. Ou que Deus é alguém que nós podemos questionar. E como é que a Eva respondeu à serpente ali, né? Se você olhar em Gênesis, capítulo 3, versos 2 e 3, veja o que acontece lá, né, quando ela responde, diz assim: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E aí, quando você olha aqui, Eva não chama a árvore de árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Se chamasse, talvez ela lembraria que não deveria comer. E acrescenta uma ordem: nem tocareis nela. Né? Deus nunca disse isso. Então, Eva não está demonstrando respeito pela palavra de Deus. Ela está comprando o pensamento distorcido da serpente. Então, Eva está vulnerável à mentira da serpente, que ela vai trazendo os versículos 4 e 5. Então, a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, a Eva, será que a Eva tinha alguma razão para acreditar que seu Criador era menos do que totalmente confiável e menos do que digno de sua total obediência? A resposta é que ela não estava certa. Né? E quando você olha no versículo 6, a mulher então toma do fruto, come o fruto, dá para o marido, né? E o marido come. E quando você olha lá, né, o que está acontecendo com Eva? Em 1 João 2, 15, 16, fala que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, né? Fala sobre o desejo da carne, fala sobre toda toda uma situação que eu poderia dizer que, na verdade, é a luxúria. E é isso que está no cerne do pecado de Eva, de todos os nossos pecados desde então.
Ela pegou a fruta, levou à boca, deu uma mordida, deu um pouco para o seu marido que estava lá com ela. E eu pergunto aos irmãos, quando é que Adão apareceu ali? Ele estava lá o tempo todo? Ele tropeçou no final, chocado ao ver lá Eva comendo, né, o fruto? Na verdade, nós não sabemos, mas seja o que for que aconteceu, ele ouviu, né? Eu acredito que ele tenha ouvido aquele diálogo de Eva com a serpente. Ele viu Eva, né, ali comendo o fruto. Ele tomou o fruto, ele comeu. Sabe o que diz 1 Timóteo 2,14? Diz que a Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado. Ele comeu de forma consciente. Né? 1 Timóteo 2,14 diz assim, olha, e Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. E aqui é interessante, né? Adão não foi enganado. E qual foi a consequência disso? Abre em Romanos 5, veja lá a consequência da situação. Romanos capítulo 5, e eu quero ler aqui, né? Daqui a pouco com os irmãos, mas diz assim, 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Eu quero dizer para você o seguinte, o Senhor Jesus também foi tentado. E nós devemos levar em conta o fato bíblico e teológico incontestável de que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Como Deus, ele não podia ser tentado, mas como homem, mesmo sendo perfeito, ele podia ser tentado, né? E aqui, como homem, ele foi tentado em todas as coisas, assim como nós. Porém, ele não transgrediu, diz Hebreus 4:15, porém sem pecado. Quando você abre lá o Evangelho de Lucas, né? Ou Mateus 4, acredito também, fala sobre esse momento na vida de Jesus, você começa a ver ali as tentações, né? A tentação de ser, por exemplo, saciado. A tentação foi na esfera ali dos apetites. Abre em Lucas 4, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Olha aí o versículo 3, versículo 4. Vou ler desde o 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Veja que depois ele foi tentado, né, de novo, e o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo, todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo diz, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lance-te daqui para baixo. Porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus venceu, irmão, a tentação. Ele resistiu a todas as tentações que Satanás trouxe a ele. E não apenas resistiu à tentação, mas também derrotou a serpente de uma vez por todas. Eu quero trabalhar com você o último ponto aqui. Enquanto a desobediência de Adão trouxe morte, condenação para toda a humanidade, a obediência perfeita de Cristo traz vida e perdão para todos que creem nele. Olha agora Romanos 5, né? Eu quero voltar aqui em Romanos 5, né? Diz lá que, portanto, assim como por um só homem entrou, né, o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Olha o que aconteceu quando Adão pecou. Trouxe morte. Mas se você olhar comigo aqui, né,
E você pode olhar todo esse capítulo até o final, desde o 12 até o 21. Sempre a primeira parte do versículos 12, 15, 16, 17, 18 e 19, vão falar que Adão trouxe condenação, trouxe morte, trouxe isso, trouxe aquilo. Mas a segunda parte desses versículos falam aí, por exemplo, versículo 15, diz assim: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Aí você olha o final do 16, diz, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Né? E o final do 17 diz assim, vou ler o 17, porque se pela ofensa de um a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, em Adão veio a morte, mas em Jesus veio a vida. E 1 Coríntios 15, verso 22, que diz assim, ó, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, embora Adão fosse um tipo de Cristo Jesus, Jesus é muito maior do que Adão. Considerando que Adão trouxe a morte para toda a humanidade por meio do seu único ato de desobediência, Jesus Cristo, por seu único ato de perfeita obediência e por sua vida de perfeita obediência, traz vida a todos os que depositam fé nele. Então, por causa do que Jesus fez na cruz, ele morreu dando a sua vida por nós. Nós temos hoje o perdão dos pecados, e embora antes éramos condenados, agora estamos livres. Para aqueles de nós que já temos Jesus, isso é uma notícia maravilhosa. E é maravilhosa também para aqueles que não sabem quem é Jesus Cristo. Porque qualquer um pode se arrepender e crer em Jesus para o perdão dos seus pecados. E eu quero orar nesse momento, né, por você que de repente aí não entregou sua vida a Jesus Cristo ainda, para que você possa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como seu Senhor e Salvador e receber o perdão. Pai de amor e de eterna bondade, eu quero agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz. Como ela é maravilhosa, Senhor. Obrigado, porque Jesus é o último Adão. O primeiro Adão estragou tudo. Lançou o mundo, a humanidade toda, na morte, na condenação. Tanto é que tua palavra diz em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Mas nesse mesmo versículo diz assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus Cristo é o segundo Adão, que nos traz vida, vida eterna. Então, Pai, eu peço que aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Jesus possam se arrepender dos seus pecados e possam crer em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E é no nome desse Senhor maravilhoso, nosso último Adão, que nós oramos. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Hoje levamos um pouquinho mais de tempo por conta dos barulhos aí, mas eu espero que Deus possa ter abençoado sua vida com essa mensagem. Até o próximo domingo, se Deus assim o permitir.